Quem nasce lá na vila nem sequer vacila ao abraçar o samba, que faz dançar os galos do arvoredo e faz a lua nascer mais cedo. Em Vila Isabel, quem é bacharel não tem medo de bamba. São Paulo dá café, Minas dá leite, de a Vila Isabel da samba. A vila tem um feitiço sem farofa, sem vela e sem vintém, que nos faz bem. Pelo nome de princesa transformou o samba no feitiço decente que tem da gente. O sol na vila é triste, samba não assiste. A importância do Noel Rosa para a música popular brasileira, ela se dá em função da relação dele com os compositores do morro. O Noel Rosa, ele subia os morros da cidade, daquela época, né? Da primeira década do século XX, da década de 20, né? E para compor com os compositores que lá viviam. Por exemplo, ele subia o Morro da Mangueira para compor com Cartola. Ele subia o morro do Estácio, ali do Estácio, né? Para São Carlos, né, como era chamado, agora eu lembrei o nome dele, né, esse Morro de São Carlos, para compor com Ismael Silva, né, que era também outro elemento daquela malandragem da época, né, como o sambista era vivo. Então, esse foi o grande mérito dele. Essa ligação, assim, que superava preconceitos, preconceito de classe, preconceito de cor, preconceito dos espaços, né? Ele estava muito bem na sua casa, aquela casa tradicional de um bairro nobre da época, e ele subia o Morro da Mangueira para encontrar, né, com sambistas e tal. É da onde? Vila Isabel. Então vamos apostar. 10 paga 20, 20 Vamos lá, paga vamos lá. 50, 50 paga 100. Vamos lá. Onde está a bolinha? O Rosa viveu muito pouco tempo, mas teve uma obra gigantesca, teve uma quantidade, uma produção enorme para o pouco tempo de vida que ele teve. Ele foi um grande cronista. Tem muita gente que compara a obra do Chico Buarque ao Noel Rosa, sabe? Assim, como um grande cronista carioca, uma pessoa que fala de pessoas e situações e comportamentos de vida, de estilo de vida. E isso, em termos de estilo de vida, o Noel era único, né? Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Agora eu não ando mais vagueiro, porque o dinheiro não é fácil de ganhar. Ele descreveu, né, um rio, né, que hoje em dia não existe mais, né? Ele falou do bairro de Vila Isabel, mas ele também falou da Lapa Boêmia, né? Ele era frequentador assíduo da Lapa, né? O Noel, ele vivia de bar em bar, né? O bar era assim a segunda casa dele, né? E era nesses bares que ele vivia e encontrava, né, esses tipos populares, né, que assim eu vou dizendo, que ele lidava. Ele encontrava os malandros, ele encontrava as meretrizes, ele encontrava todo assim um substrato social nesses lugares, né? E ele ia descrevendo, né, essas figuras. Uma coisa que é curiosa é que, naturalmente, ele poderia frequentar outros espaços da cidade. Mas olha que coisa interessante, porque tudo que a gente pega dele é o bairro. Então, assim, ele mora numa rua muito próxima e vai até as outras ruas próximas, o próprio Boulevard, né? Que já existia na época, nos anos 20, 30 e tal. E
fica ali, quer dizer, é uma época muito interior ao que depois se torna também boêmio. A Lapa já existia, né? A Lapa já era também berço de boemia, mas, por exemplo, não existia Copacabana. Quer dizer, Copacabana existia, mas não tinha ainda uma densidade demográfica, não havia uma boemia, não havia nada disso. E o resto da Zona Sul, menos ainda. Né? Coisa que vai acontecer já anos 60, 70, 80 e tal. Naqueles anos 20, 30, ficou concentrado ali, porque Vila Isabel não é centro, né? E não é um subúrbio distante. E, como eu disse, era um bairro projetado para ser um bairro nobre. Então ele fica ali concentrado ali e, como eu disse, cria uma marca no bairro, justamente como um bairro de boemia. Bom, eu vivo a minha vida inteira aqui em Vila Isabel. Nasci aqui, tenho 52 anos, nasci no Morro dos Macacos, a minha família chega aqui na comunidade na década de 40, né, e vivo aqui até hoje. Morei um tempo fora, mas 2 anos da infância. A ligação com o bairro é muito intensa na minha família. Eu acho que Vila Isabel é o melhor bairro do mundo, cara. Eu não me vejo morando em nenhum outro lugar. A gente tem essa questão de ter sido um bairro projetado, né? E você ter 2 grandes ruas de circulação, onde as pessoas se encontram ou no mercado, ou no banco, ou nos bares, ou nos ensaios da escola, né? Essa coisa de todas as ruas virem para essas 2 ruas principais, que são a 28 de setembro e a Teodoro da Silva, une muitas pessoas e torna uma coisa meio que parece que você está sempre dentro da sua casa, sabe? A gente tem uma amizade, uma relação, mesmo que você não conheça, você cumprimenta a pessoa, porque você encontra sempre ela nos mesmos locais do bairro. A importância do samba na minha vida, a importância... a gente não tem muita noção, né? A gente vive no samba desde criança, só para ser uma coisa normal, é igual acordar e brincar e beber água. Sempre tivemos muito isso. Meu pai era desfilante, a minha avó costurou para a vila quando a vila é fundada e só desfilava dentro do bairro. A minha família é contemporânea das famílias fundadoras. Elas estão nessa história da formação da escola, da criação da comunidade, do crescimento do bairro. Esse orgulho e esse envolvimento apaixonante de te emocionar muito de escutar um samba, de escutar histórias, de encontrar pessoas, de querer estar na roda de samba que essas pessoas estão, de prestigiar as pessoas que são do bairro, da comunidade, de prestigiar as rodas de samba daqui, dos músicos locais. Isso sei lá, não acho que não tem nem muito como mensurar. Eu acho que é mesmo viver a vila. Aqui dentro do bairro eu me sinto empoderada musicalmente para o samba, sabe? A gente bate no peito, que a modéstia à parte eu sou da vila mesmo, e aí segura a vila que eu quero ver, né? Esse orgulho de morar no bairro, de viver a noite do bairro. Ele chama, vocês são muito bairristas, sou mesmo, amo Vila Isabel. Se dependesse de mim, trazia a praia para cá para a gente não precisar sair. Né? A gente precisava de um cinema, tem um shopping, tem um cinema. Não preciso mais ir para o centro ou para Tijuca para ir ao cinema. Tem cinema em Vila Isabel. Tem bares, tem todos os bancos, tem mercados. Todos os amigos estão aqui, a minha escola está aqui. Sair daqui para quê, cara? Está completo. Em azul claro e branco, 100 anos do poeta da vila, é a homenagem do bairro dele, Vila Isabel. Fiz o carnaval do centenário de Noel Rosa na Unidos Vila Isabel no ano de 2010. O enredo foi proposto pela própria escola e, naturalmente, pelo centenário, porque realmente era uma data que não podia passar em branco, né? Pela importância do Noel, pela ligação com o bairro, né? Como eu disse, o bairro se torna notório, famoso, depois de Noel Rosa. Eu fui juntamente com o carnavalesco Alex de Souza e o cantor e compositor Martinho da Vila, o autor do enredo. Nós dividíamos a autoria do enredo. A gente fazia uma homenagem para o Noel no centenário dele, quando a escola de samba do bairro onde ele viveu, onde ele nasceu e viveu, até então não tinha feito um enredo sobre ele, então era mais do que merecido. Então estava na hora da gente fazer um enredo sobre ele.
O enredo, Noel, a presença do poeta da vila. Número de alas, 31, 8 alegorias, 3.800 componentes e as cores, azul e branco. Bom, eu desfilei no Carnaval de 2010, que o Noel foi o grande tema. A gente recebe, eu particularmente recebi muito bem, né? Porque a gente sempre falou muito de Noel na escola, a gente fala de Noel do bairro. Você tem vários sambas que traz essa questão do Noel para falar sobre a boemia, sobre o samba, sobre a alegria do bairro, mas nunca teve um sobre Noel, acho que faltava isso. Né? A gente pensou também no que poderia sair daí, né? Porque o Noel é muito extenso, qual era a linha que eles iam pegar, se ia pegar a questão trágica, ia falar só do samba, ia falar das ruas. Foi um tema bem recebido pela riqueza do tema e as possibilidades da gente cantar a gente mesmo, né? Porque a gente se sente um pouco Noel também. A abertura se refere ao nascimento dele por essa coisa curiosa desse nome, de onde veio o nome Noel, e justamente foi que o pai dele quis dar o nome de Noel, que em francês é Natal, ele nasce nesse período natalino, e depois vai seguindo e passa pelos amores, e passa pelo samba do morro, e a gente faz referência a Deixa Falar, faz referência à Mangueira de Cartola, que foi o grande amigo de Noel, né? Essa ligação do tipo de samba do Noel com o samba produzido no morro na época, né? E encerrava o desfile com aquele monumento que muitas vezes é sacrificado, né? Daquela escultura dele, né? Sentado ali numa mesa de bar e tal, que já roubaram, já vandalizaram e tal, mas é uma espécie de um ponto turístico do bairro e que coloca ali uma cena, né, interessante de uma das músicas do Noel, né? E você desfilar, ver a história do Noel, que é nascido e criado, é um personagem que leva o bairro de Vila Isabel, tanto arquitetonicamente como esse espírito cantante, compositor, sambista, boêmio alegre, para ser visto para o mundo inteiro, você também se vê um pouco aquele artista ali, né? Porque faz parte da sua história, você mora nesse bairro, né? Você está nessa escola que é criada no bairro que Noel nasceu. Ele foi o grande... Se a Vila Isabel teve grandes artistas, o primeiro foi ele, o primeiro foi o Noel Rosa. Vila Isabel, com todos os seus encantos, não seria a vila se não tivesse um dia ter nascido essa grande figura que é o Noel Rosa. Eu acho que depois do Barão Drummond é Noel, para quando você fala no bairro, né? Você precisa de um cara que constrói fisicamente o bairro e você tem um cara que constrói o espírito, a alma desse lugar. Que você olha para os locais, ele está dentro das músicas que se canta, do samba da escola, do nome de prédios, de vilas, de casas, ruas com o nome dele, até dentro da comunidade, creches, escolas. O cara, ele é o super-homem do samba, né, cara? Assim, né? Ele é realmente gigante e é presente o tempo todo aqui no bairro. Chega a assustar. Noel nos assombra positivamente, né, com seu samba. Eu sei tudo que faço, sei por onde passo, paixão não me aniquila, mas tenho que dizer, modéstia à parte, meus senhores, eu sou o da vila.